Olá, povo de Deus, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês, Bispo Bruno Roberto falando aqui do nosso Quarta com Bispo. Hoje um Quarta com Bispo também especial, como na semana passada. Semana passada eu estava nos Estados Unidos, no concílio da Igreja Metodista Unida. O concílio ainda não terminou. Eu que vim embora antes, eu vim embora para o Brasil ontem, porque eu precisava estar aqui na concentração estadual dos metodistas capixabas, a nossa segunda conferência metodista do Espírito Santo. Acabou de acontecer, acabou aqui o nosso culto agora, há poucos minutos. A minha voz está começando a voltar agora. Até uns 5 minutos atrás eu estava sem voz nenhuma. Já cumprimentei o povo, a galera já foi embora. Eu estou aqui no templo da Igreja Metodista Central de Cariacica. Está vazio aqui, só alguns irmãos que estão ali ainda limpando, ajustando algumas coisas. Então, se você ouvir alguns barulhos aí, é da galera se organizando aqui para limpar as coisas. E eu tô aqui para gravar o Quarta com o Bispo e correr para, para o aeroporto para voltar para Belo Horizonte. E eu não posso nem demorar muito, porque senão perco o voo, né? E eu tô aqui, na verdade, para agradecer a Deus pela Igreja Metodista na quarta região, hoje especialmente o pessoal do Espírito Santo. Nós tivemos aqui, ano passado nós tivemos 1.300 pessoas, hoje nós tivemos mais de 1.500, até a hora que o pessoal ainda estava contando, já estava dando mais de 1.500. Nitidamente, quando eu cheguei, eu já percebi que nós tínhamos mais pessoas que no ano passado. Isso é sinal de que o povo entendeu, atendeu o convite, correu para estar aqui. Um dia lindo, um dia muito bonito, de sol. Aqui no Espírito Santo tem a galera que tem acesso nas praias, mas o pessoal escolheu estar aqui. Gente de longe, algumas igrejas que vieram de muito longe, chegaram aqui no início da madrugada e ninguém cochilando, ninguém demonstrando cansaço, todo mundo aqui até agora com muito entusiasmo, gente que vai fazer uma viagem longa ainda para casa. Eu sou, como bispo da região, sou agradecido pelo empenho de todos os pastores, pastoras, os nossos missionários e missionárias, toda a liderança, os SDs que foram muito importantes nesse processo. E quero também agradecer de forma especial ao pastor Orlando Carrafa, que é o pastor titular aqui da Igreja Central de Cariacica, e ele, todo mundo percebe isso, ele tem sido um entusiasta desse movimento. E tem nos acolhido, tá? A equipe aqui, como eu estou falando até agora, tem gente aqui da igreja de Cariacica servindo, arrumando as coisas, limpando as coisas. Isso mostra o poder e o entusiasmo do povo metodista. Como eu falei, eu não posso demorar muito. Primeiro, porque eu estou sem voz. Segundo, porque eu vou perder o voo se eu me demorar muito. Mas eu não queria perder a oportunidade de lembrar para vocês. Primeiro, falar da minha alegria de poder voltar ao Brasil. Daqui a pouco vou estar, se Deus quiser, em casa com a minha família, minha esposa e meus filhos, que eu não vejo há quase 2 semanas. E também a alegria de poder estar aqui nessa concentração do povo capixaba. Mas também para dizer a você que um texto que me chama muita atenção, de Jeremias 12:5, Deus fala para Jeremias o seguinte: se você se cansa com quem vai a pé, como é que vai ser quando você começar a correr contra quem vai a cavalo, né? Se te fatigas contra quem vai a pé, como é que vai ser contra cavalos? Então é nitidamente Deus falando para Jeremias e para o povo de Israel o seguinte: existem níveis da atuação de Deus. Existe o nível de quem está correndo contra quem vai a pé, que demonstra ali uma corrida ainda num nível mais lento, e também existe a perspectiva de correr no nível mais acelerado contra quem vai a cavalo, contra quem vai correr contra cavalos. E esse texto proposto para nós é o texto que eu faço menção. Eu não li porque, como eu falei, eu estou meio acelerado hoje aqui por causa da hora. Esse texto proposto, ele mostra para a gente mais um momento de lamentação do profeta Jeremias. Ele estava reclamando com Deus. E Deus falou para ele: Jeremias, você está reclamando tanto, cara, você reclama tanto, mas se você se cansa contra quem vai a pé, como é que você vai dar contra
Como é que você vai dar conta numa velocidade maior, numa velocidade mais acelerada? Então, na verdade, Deus estava falando para Jeremias o seguinte: amigo, você está reclamando ainda sem condição de reclamar, porque você ainda não é essa Coca-Cola toda, né? Como a gente fala na expressão popular, você ainda não está nesse nível que você acha que precisa estar. E é interessante como Deus vai preparando Jeremias e o povo de Israel para viverem níveis mais abrangentes. Em um determinado momento, Deus chega a dizer para Jeremias o seguinte: amigo, eu sou como águas que vêm de longe, águas correntes, águas frescas. E em um outro momento, no capítulo 17, Deus fala para Jeremias: Jeremias, vocês, como povo de Israel, vocês são esse vaso que está quebrado aí e que eu estou refazendo. Vocês são esse vaso quebrado que eu estou refazendo. Então Deus vai mostrando para Jeremias, Deus vai preparando Jeremias para algo maior. Deus vai preparando Jeremias para algo mais abrangente. E assim também deve ser na nossa vida. Não deve ser difícil a gente encontrar histórias de vida semelhantes a de Jeremias. Momentos que a gente acha que poderia estar vivendo coisas melhores e maiores, mas Deus ainda está preparando a gente para isso. Isso acontece porque todo mundo tem uma sede, tem um ímpeto, tem uma vontade de coisas excelentes. Isso é uma prerrogativa de Deus. A Bíblia diz que quando Deus criou o ser humano e Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus foi criando todas as coisas e foi qualificando o que ele ia criando, dizendo: isso é bom, isso é muito bom, isso é bom, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Ou seja, Deus tem esse desejo pelas coisas excelentes. Deus tem esse desejo pelas coisas boas. Isso significa que ele espera que nós também possamos ter essa sede por coisas excelentes. Mas existe um processual, existem etapas, existe um caminho que a gente tem que fazer para tudo isso. Não é de qualquer forma. E Deus estava falando exatamente isso para Jeremias: amigo, para que eu faça, para que eu complete coisas tremendas na sua vida, você vai precisar ser quebrado como esse vaso que é refeito na mão do oleiro. Para que eu faça coisas tremendas na sua vida, para que eu te coloque em posições mais abrangentes, ou seja, para que você aprenda a correr na velocidade de cavalos, você vai precisar correr primeiro contra quem vai a pé. Isso é um processo, você vai precisar ir crescendo aos poucos. E a gente percebe claramente que assim é a caminhada de Deus com a gente. Nada acontece por acontecer, nada por acaso. Deus sempre está preparando a gente para desafios maiores. Faça um esforço de memória e você vai chegar logo à conclusão de que ninguém que confiou em Deus foi destruído, mesmo quando tudo ao seu redor parecia que não ia dar certo. Ou seja, vale a pena andar com Deus, vale a pena seguir o processual de Deus. Eu lembro de Isaac desentulhou poços, e os filisteus sempre brigando com ele, dizendo que aqueles poços não eram de Isaac, eram dos filisteus. Isaac continuou desentulhando o poço, até que o dia ele encontrou o seu próprio poço. Ou seja, a vida é assim. Deus vai permitindo que alguns poços sejam entulhados, estejam com lixo, algumas pessoas briguem por aquele poço, e tudo isso Deus está ensinando a gente. Jó, por exemplo, não sabia do diálogo de Deus com o diabo. Ele não sabia que ele estava vivendo etapas de um processual de crescimento em Deus. Ele não sabia disso. Só depois é que ele foi falar: Senhor, agora eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora eu entendo os teus planos. Então a vida do homem e da mulher de Deus é assim. Deus vai permitindo coisas acontecendo até que a gente aprenda, até que a gente seja na posição para que ele faça coisas grandes. Olha ao seu redor, veja os processos que Deus anda permitindo, veja as etapas que você tem que cumprir, você está fugindo de cumpri-las. Enquanto você ficar fugindo de cumprir etapas, enquanto você estiver fugindo de cumprir ciclos, você nunca vai estar preparado para correr na velocidade de cavalos. Você vai estar sempre não dando conta, se cansando, como diz o texto, se te fatigas, ou seja, se você se cansa correndo contra quem vai a pé, como é que você vai dar conta de correr contra quem vai a cavalos? Então, se você anda cansado, se você não tem dado conta
da demanda que você hoje está vivendo, você não pode esperar que Deus te coloque numa plataforma maior. Porque Deus nunca nos promove de plataformas no nosso pior momento. Deus sempre vai nos promover de plataforma quando nós estivermos vivendo o nosso melhor momento. Então viva o seu melhor momento, viva tudo que você tem para viver com Deus, experimente em Deus um tempo de crescimento, obedeça aos princípios, obedeça aos ciclos. Então Deus vai te preparando para viver o melhor que Ele tem. Esse episódio na vida do profeta Jeremias serve como provocação para que a gente reflita e para que a gente entenda que mesmo quando a gente tem muitas ambições, Deus tem mais ambições ainda do que a gente. Ele queria que Jeremias corresse contra quem ia a cavalo. Só que Deus queria que Jeremias se preparasse para isso. É claro que Deus tem coisas muito grandes para você, mas você precisa se preparar para isso, tá bom? E você se prepara com obediência, com santidade, com respeito dos ciclos. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia intenso que o Senhor nos deu aqui no Espírito Santo. Obrigado pelos metodistas capixabas. Obrigado, Deus, pelos metodistas mineiros, pelos metodistas cearenses, pelos não metodistas que nos assistem e nos veem agora. Obrigado pelos amigos e amigas, Pai, que de alguma maneira acessaram esse vídeo e têm sede, têm vontade, têm um ímpeto de coisas maiores, mas precisam ainda aprender a dar conta da demanda atual. Ensina-nos, Senhor, a observarmos a demanda que o Senhor tem nos dado, como desafios que o Senhor tem para nós crescermos e nos aperfeiçoarmos. Que seja assim na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que não haja cansaço, Deus, nas corridas ainda antecedentes a projetos maiores. Para que finalmente o Senhor nos dê projetos maiores. Seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. A oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês, mesmo nessa correria que está hoje o meu dia. Eu vou sair correndo agora para ir para o aeroporto. Espero que Deus também guarde todos os meus irmãos e irmãs que saíram daqui de Cariacica até o seu retorno para casa, nos livrando de todo mal. E fica aqui o meu abraço para todos que estiveram aqui hoje em Cariacica, e fica também o meu desejo de que a bênção do Senhor se espalhe em todo o território da 4ª região. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, próxima quarta-feira estaremos juntos aqui em mais uma Quarta com o Bispo. Fique na paz.